Assim como Moisés sugeriu, o Senhor e com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpa se sou exigente quando eu digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou no estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada, num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando eu entro na igreja e ajoelho pra falar contigo, eu choro a tua presença, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, não tem nada melhor que a tua presença, Pai. Se for para andar sem a tua presença, meu Deus querido, eu não quero ir. Ah, papai, se no auge da minha fraqueza eu me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, de buscar eu vou. Nem que seja em poucas palavras, sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o grito da alma, aleluia, aleluia, Deus, buscando o seu grande amor, Jesus. Quando eu entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro a tua presença, Senhor. Paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja e ajoelho pra falar contigo, eu choro. Paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico olhando que a palavra do Senhor vai falar que Moisés, num momento bem difícil, aleluia, bem difícil da sua vida, quando o povo havia pecado, e ali de repente, aleluia, Deus falou para Moisés para subir, que ele enviaria um anjo então, diante de Moisés e do seu povo, aleluia.
para a terra prometida. Só que Moisés, conhecendo a presença, acostumado a viver na presença, falando com Deus, face a face, como um amigo fala ao amigo, diz a palavra. Ele não ouvia, mas ele falava com Deus face a face. E ele, tendo, aleluia, o hábito de viver na presença de Deus dia após dia, quando ele ouviu Deus dizendo para ele subir, que Deus não iria mais com eles, porque o povo havia pecado, porque o povo tinha um coração endurecido, porque o povo estava completamente longe, desprezava a presença de Deus. Então, aleluia, Deus disse que não iria, mas que enviaria o seu anjo. Então Moisés, ouvindo aquelas palavras, Moisés se entristeceu demais. Diz a palavra de Deus, então, que Moisés olha para Deus, fala com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir para aquele lugar. Se o Senhor, se a tua presença não fores conosco, então, Senhor querido, eu não irei. A palavra de Deus diz então que Moisés pegou uma tenda, saiu para fora do arraial, saiu, se separou do povo que estavam em pecado, se retirou do meio daqueles que havia atraído a ira de Deus. Ele se afastou daqueles que estavam murmurando contra Deus, do povo que estava idolatrando, que estava adorando, se prostrando a outros ídolos, a outros deuses. Então a atitude de Moisés foi: eu prefiro perder pessoas do que perder a presença. Eu prefiro perder pessoas do que perder a tua presença, ó Deus. Porque ele entendia a preciosidade que é a presença de Deus. Então Moisés saiu do meio do povo, se apartou do povo que ele estava conduzindo, e ele saiu do meio do arraial, e ele pegou a sua tenda, e ele foi, aleluia, colocar a sua tenda fora do arraial. E diz a palavra de Deus que ali Moisés entrou para a tenda e foi buscar a presença de Deus. Foi buscar ao Senhor, porque ele sabia que ele não poderia subir para a terra da promessa no meio de uma multidão, ainda que tivesse uma multidão, mas sem a presença. Ei, eu quero te dizer que não vale a pena andar sem a presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Escolha perder vida. Se perder vida for por causa da presença de Deus, escolha perder vida, mas não perca nunca a presença de Deus. Porque, irmãos, andar sem a presença de Deus não faz nenhum sentido. Sem a presença de Deus você não vai vencer. Sem a presença de Deus você não vai, aleluia, realizar aquilo que o Senhor tem para você. Você não vai conseguir, aleluia. Sem a presença de Deus nós somos apenas uma folha seca. Então, meus irmãos, ame a presença, minhas irmãs. Amem a presença. Não se afaste dela por um momento sequer, porque mais vale a presença de Deus. Mais vale até um dia na presença ou no templo, no lugar da presença, do que 1000 dias fora da presença de Deus. Não vale a pena um segundo longe da presença de Deus. Escolha a Deus. Então Moisés foi orar, foi buscar a Deus. Ele, aleluia, entrou para dentro daquela tenda e propôs no seu coração buscar a Deus, para que Deus pudesse, aleluia, voltar, aleluia, atrás na sua palavra, então subir com eles para a terra da promessa. Mas Moisés não foi, aleluia, sem a presença de Deus, ainda que houvesse um anjo. E quantos de nós que temos, aleluia, nos conformado apenas, aleluia, com a presença do anjo,
Quantos de nós que fica satisfeito porque, aleluia, porque tem a presença de um anjo? E a palavra do Senhor diz, aleluia, que mais vale a presença dele do que o do anjo, meus irmãos. É melhor, porque senão Moisés teria subido com a presença do anjo que ia diante deles. Mas ele queria era a presença e ele foi orar, ele foi buscar. Sabe por que que hoje nós vemos um povo fraco? Sabe por que hoje nós vemos as pessoas serem usadas por Satanás nas fraquezas? É porque nós não escolhemos a presença. Nós preferimos pessoas do que a presença. Preferimos fama do que a presença. Preferimos e escolhemos até coisas mil. Até muitas das vezes fama, um momento de fama, um momento de prazer. Muitas das vezes o financeiro. Tantas coisas que nós priorizamos e esquecemos da presença. A presença de Deus é a mais importante. A presença de Deus é fundamental. Não queira andar sem a presença dele. Então Moisés disse, não, Senhor, eu não subirei sem a tua presença. Não nos faça subir sem a tua presença. Igreja do Senhor, não queiras tu viver sem a presença de Deus. Viver sem a presença não faz sentido nenhum. Se você não tiver a presença de Deus, discernimento, aleluia, você não vai conseguir enxergar um palmo diante do teu nariz. Você vai andar errante. Você vai a lugares que Deus não quer que você vá, como Elimeleque, que pegou a sua família lá de Jerusalém, da terra do pão, porque ele ouviu falar que ia haver fome sobre a terra. Ele só ouviu falar que ia haver fome sobre a terra. Ele pegou seus filhos, a sua esposa. E a palavra do Senhor diz que ele foi, aleluia, para Moabe, uma terra de um povo que não servia a Deus. De um povo que até era amaldiçoado por Deus. Porque para quem não sabe, aleluia, os moabitas tinham vindo da descendência ali do incesto das filhas com Ló, aleluia, o primogênito ali, aleluia, a filha primogênita de Ló concedeu um filho e ela colocou o nome do seu filho ali que ela teve com o seu pai, porque ela embriagou a Ló e ali deitou-se com Ló e veio o seu filho e ela colocou o nome de Moabe, daí veio as nações dos moabitas. Um povo que não tinha Deus na vida, um povo que tinha costumes que não era de Deus, que não carregava a presença de Deus. Agora Elimeleque pega toda a sua família, tira do lugar da presença, tira do lugar do pão, da terra da provisão de Deus, e ele vai para Moabe cego, sem direção, porque ele não escolheu a presença. Ele não perguntou a Deus se Deus subiria com ele para aquele lugar. Ele padeceu, ele morreu em terras estranhas, os seus filhos morreram porque escolheu andar longe da presença. Ei, não vá se Deus não te mandar. Não queira ir a lugares que Deus não te mandou sem a presença de Deus. Escolha a presença de Deus. Aleluia. No pior momento da vida de Jó, no pior momento da vida de Jó, Jó não lamentou porque havia perdido seus 10 filhos, não lamentou porque perdeu seus bens, as suas riquezas, mas Deus lamentou que ele tinha saudade do tempo que Deus guardava ele, ou seja, que a presença de Deus estava com ele. Aleluia, Deus, aleluia, Jó sente falta, ele até questiona, é a presença, é a falta da presença, por um momento, porque Deus se retirou para que ele pudesse ser provado por Satanás, mas a maior preocupação dele era a presença.
Assim como Moisés, a sua maior preocupação era a presença de Deus. Assim como Jó, que a sua maior preocupação era a presença de Deus. Nesta hora eu quero te dizer, te preocupa com a presença, guarda a presença. Porque se você, meu irmão, perder esta presença, aleluia, é inútil viver uma caminhada, aleluia, sem a presença de Deus. Não queira tu viver sem a presença. Tem momentos na nossa vida que a gente perde as forças. A gente não tem ânimo nem mesmo para, aleluia, dobrar os joelhos para falar. Mas ainda assim, mesmo sem força, dobra os teus joelhos, fala com Deus, ora a Deus, vê o que está, aleluia, como é que está a sua vida, porque se a tua vida não estiver dentro da palavra, enquadrada na palavra, a tua oração também não vai subir, a presença de Deus também não vai habitar. Então analisa a tua vida com Deus, veja o que é necessário ser feito para que você continue sendo um portador da presença de Deus. Aleluia, é fundamental, temos que ser portador da presença de Deus aonde quer que nós vá. Então eu te convido nesta hora, aleluia, reflete a respeito da tua vida espiritual, como é que está as nossas vidas espiritual, que quando eu dobrar o meu joelho para falar com Deus, a minha oração vai subir. A presença de Deus, ela está habitando em mim. Aleluia, como é que eu estou diante de Deus? Se preocupe com a presença dEle. Essa é a palavra que o Senhor tem aos nossos corações, porque nós andamos tão cegos, tão estribados com o nosso coração. Aleluia. Aleluia, exaltado, que às vezes nós esquecemos de analisar como é que nós estamos com Deus, como é que eu estou com Deus, realmente a presença dEle habita ainda aqui, porque Deus pode se retirar, a presença dEle pode sair, eu posso nem perceber. Ele é sensível, Ele não habita em um templo que está de qualquer maneira. Eu tenho que estar bem ornamentada por dentro, meu coração tem que estar limpo, tem que estar puro, para que eu possa dobrar os meus joelhos, falar com Deus, sem ira, sem contenda, e ter convicção que a minha oração vai subir, aleluia, que a presença de Deus vai habitar em mim, aleluia. Então reflita nesta manhã. Pode perder tudo nesta vida, mas o que eu não posso perder é a tua presença, ó Deus. Aleluia. Essa é a palavra que eu deixo aos vossos corações nesta manhã. E a paz do Senhor Jesus.